Senhor, queridos. Amém. Boa noite. Quero agradecer a Deus pela mais uma oportunidade, a apóstola pelo convite. E vamos lá, né? Ver o que Jesus tem para nós nesta noite. Amém? Vamos ler Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciões em cada cidade, como já te mandei. Amém? Podem sentar. Esta carta de Tito, ela é conhecida, dentro dos estudos da Bíblia Sagrada como uma carta pastoral. Assim como 1ª e 2ª Timóteo, Tito, ela é uma carta que tem uma base pastoral. A carta de Tito, ela não foi escrita para toda a igreja, ela foi escrita para uma pessoa. E essa pessoa foi Tito. E nós vamos conhecer um pouco sobre este jovem, sobre este homem, que estava com uma tão grande responsabilidade dada primeiro por Deus, através da vida do apóstolo Paulo. Tito, ele, lá em Atos, fala um pouco sobre ele, em 2 Coríntios, em Gálatas. E um texto de Gálatas fala muito sobre Tito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, 23, diz que Tito, próprio apóstolo Paulo, intitula ele como um cooperador de confiança. Então, se eu buscasse um tema para esta mensagem de hoje, o tema seria que eu e você seja um cooperador da obra de Deus. Nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, dentro das Escrituras, não explica de uma forma muito detalhada como nasceu as igrejas de Creta. Mas nós sabemos que por algum motivo, não sabemos como, porque a Bíblia não menciona minuciosamente, mas haviam igrejas em Creta. Tito, ele foi um dos filhos da fé que se converteu ao cristianismo através das mensagens de Paulo. Tito, ele era grego, ele não era da linhagem judaica, então Tito, ele veio de uma linhagem que adorava vários deuses, de um povo que conhecia muito misticismo, muita mitologia, e aí então Tito se converte a Cristo. Eu acredito que aqui, nesta carta de Tito, quando o apóstolo Paulo escreve para ele, Tito já devia ter uma maturidade, não só em idade, mas também uma maturidade emocional, uma maturidade mental, para assumir uma responsabilidade que nós lemos no versículo 5. Que responsabilidade era essa? Colocar em ordem a igreja. E estabelecer líderes para liderar nesta igreja de Creta. Porque nós sabemos, querido, que edificar, nós entendemos, os que ainda não entendem, os que já entendem um pouquinho, os que vão entender melhor, sabe que colocar em ordem não é algo muito fácil. Primeiro a gente começa, sem a gente falar de igreja, vamos pensar num cotidiano. Não é difícil colocar em ordem uma casa simples, Por mais que essa casa seja pequena, um apartamento de um quarto, simples que seja, se nós tirarmos um dia para colocar as coisas em ordem, ainda vai faltar coisa para colocar no lugar. Agora você imagine uma igreja. Como deve ser difícil, por quê? Porque lá na minha casa e na sua casa, mora no máximo 1 ou 2 pessoas, se não morar 2, mora 5 famílias. Então, administrar uma casa com 5, 6 pessoas já é difícil. Agora, imagina aí na mentezinha da gente, administrar uma igreja.
sabendo que dentro da minha e da sua casa, nós não lidamos somente com coisas materiais, porque pessoas não são coisas, pessoas são pessoas. E por elas Cristo morreu, por pessoas, né? Então, administrar e estabelecer líderes para uma igreja, para comandar a igreja de Cristo, não é uma tarefa muito fácil. Mas como um cooperador e um filho amado, isso deve ser um ato de gratidão a Deus. Administrar e colocar em ordem algo do reino de Deus. E olha, eu vou te dizer algo, se nesta noite você entrou aqui achando que pastorear, que colocar algo em ordem, seja uma igreja, seja uma equipe, o que Deus incumbiu, hoje nós não estamos falando de serviço profissional lá fora. Hoje nós estamos falando do reino. Hoje nós estamos falando da igreja, eu e você e da casa de Deus. E quando é para a casa de Deus, uma das coisas que mais nós temos é desculpa. Mas quando é para se profissionalizar, para ganhar dinheiro, a gente gasta milhões. Divide no cartão, faz boleto, não é? Agora, quando é para administrar e para investir no nosso crescimento, seja ele financeiro ou em tempo, a gente fala, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Meu tempo é muito pouco. Então, a primeira coisa é, renuncie às desculpas. Porque não existe, é penoso, é trabalhoso, é dificultoso, não foi nem para Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. Imagine para mim. Quem sou eu para falar, meu Deus, não tem nem a metade. Mas vamos lá falar o que Jesus está mandando falar. Tito recebeu uma carta. E esta carta dizia para Tito, eu te deixei em Creta para que você coloque em ordem e estabeleça líderes. O que estava acontecendo nas igrejas em Creta? Muitos estavam se convertendo a Cristo, mas alguns irmãos estavam querendo liderar dentro da igreja. E nesse processo de liderança, eles estavam misturando um pouco do cristianismo, da doutrina cristã, com aquilo que eles aprenderam dentro das outras religiões. Eles estavam mistificando, eles estavam racionalizando que muitas coisas são por fé. E então o apóstolo Paulo percebe que ele precisava enviar alguém. E ele envia Tito para esta igreja. E o papel de Tito era colocar as coisas em ordem e estabelecer líderes. No capítulo 1, no versículo abaixo que nós lemos, do 6 em diante, ele começa a mostrar como que devem ser esses líderes. Vamos só ler para a gente conhecer. Tito 1,6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia. Uma das culturas dos cretenses era que as famílias deles não eram famílias de testemunho para assumir a liderança. Porque a cultura dos cretenses era o seguinte, as jovens poderiam ter uma vida de libertinagem, né? O marido, mesmo sendo casado, ele poderia conviver com quem quer que seja na cidade. Só que a primeira coisa que Paulo diz para Tito é, a pessoa que vai liderar tem que ser marido de uma só mulher. Primeira coisa, ele tem que ter uma família baseada em princípios bíblicos. E ali ele foi trazendo várias exortações. Só que eu queria citar 3 responsabilidades que Tito tinha nas mãos. Porque aqui esta carta foi para Tito. E tem coisas, queridos, que às vezes Deus dá para os nossos líderes superiores, e quando eles transmitem para nós, a gente fica querendo dar umas questionadas, né? A gente quer...
não é? É um negócio, né? Eu estou falando porque eu já fui da turma do nhanhanhê também. Então, quando ele começa a estabelecer essas coisas, Tito tinha algumas posturas que ele tinha que tomar. E existem posturas que um líder ele precisa tomar quando ele tem tal responsabilidade de colocar as coisas em ordem, que ele precisa ser muito firme. Ele não pode ter mão frouxa. Porque se ele for, o povo domina ele. Né? E aí nós entendemos porque muitas vezes eles precisam ser... Não, é assim. Porque se afrouxar, nós faz um negócio esquisito. Qual foi a primeira postura que Paulo disse para Tito? Qual é a primeira atitude que uma pessoa que está diante de uma responsabilidade que envolve o reino de Deus, saiba que eu e você não fomos chamados só para vir aqui e sentar no banco da igreja. Seja qual for a função ou ministério congregacional que seja, a própria Bíblia diz lá em Corinto que o menor é importante. Isso é independente de quem faz mais ou faz menos. Aquilo que o Espírito Santo repartiu comigo e com você no reino de Deus é importante. E nós temos responsabilidades, sejam elas pequenas ou sejam maiores. Então Deus está falando aqui comigo e com você. Todos nós somos responsáveis para o crescimento do reino. A primeira postura que Paulo diz para Tito é, capítulo 2, versículo de número 1. Tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina. O que é sã doutrina? A palavra sã no dicionário significa saudável. Aquilo que é sadio. E doutrina é os princípios bíblicos revelados pelo Espírito Santo. A primeira postura, minha e sua, porque aqui o Espírito Santo está falando que todos nós temos uma responsabilidade aonde estamos plantados. É falar da palavra sadia e genuína. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é como um prato que está na minha e na sua mão. Assim como nós estamos aqui nesta noite, sendo servidos pela palavra. A palavra é como um alimento sadio para o meu corpo e para o seu corpo. A primeira postura para se colocar algo em ordem é falar a sã doutrina. Não é falar o que eu acho. Não é falar o que eu interpreto. Não é falar texto sem contexto. Só para abrir um parênteses. O que mais a gente percebe esses dias eu abri a minha página no Instagram e estava escrito bem assim: de um dia José dormiu escravo, no outro dia acordou como governador do Egito. Eu não aguentei não, falei, vou ter que falar. Falei, querida, que palavra bonita, mas vamos analisar o contexto desta palavra. Rejeitado pelos irmãos e jogado numa cisterna. Vendido como escravo e comprado por Potifar. A mulher de Potifar queria que José tivesse uma relação com ela e ele saiu correndo para honrar a Deus e o seu Senhor. Foi lançado numa prisão e lá foi chefe dos presos. Ficou muito tempo lá. Foi presos 2 servos de Faraó. Quando chega lá, ele interpreta o sonho dos 2 e fala, lembra-te de mim. Depois de 2 anos, Deus fez ele lembrar de José. E aí se lembra de José por quê? Porque Faraó teve um sonho.
E ele interpreta. E aí, da noite para o dia, ele vira escravo. Não vira. Não vira. Falei, não, isso aqui, vamos quebrar aqui esse texto sem contexto. Não, queridos. Tem que ser a sã doutrina como ela é. Tem que pegar desde o começo. Por que foi Tito? Por que foi ele que foi enviado? Ele teve uma história. Paulo não ia escolher ele da noite para o dia, por amizade ou porque ele era bonitinho. Não. Ele tinha história em viagem missionária, ele tinha testemunho, ele tinha maturidade, ele teve um processo para poder colocar algo em ordem. Então a primeira postura é, fale a sã doutrina. Um texto interessante também de uma carta pastoral de Paulo a Timóteo, é quando Paulo diz para Timóteo, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo já chegou. Se naquela época já não suportavam, imagina agora. As pessoas querem a honra antes da desonra. Elas querem chegar no alto sem passar na humilhação. Porque se tem algo que Deus não permite, é crente ser humilhado, sim. Para quebrar o ego, para quebrar o que acha que não tem, tem. A primeira postura para colocar algo em ordem é voltar-se para a palavra que é sadia e pura, para alimentar a minha vida e a sua vida. A Bíblia Sagrada é como um prato na mesa. E nesse prato, querido, não vai ter lá excesso de carboidrato, excesso de proteína, não. Vai ter uma porção para cada dia. E aquela porção, ela alimenta a minha vida para aquele dia. E tão poderosa é quando o Espírito revela que ela sustenta uma pessoa por anos por causa de uma palavra. A Bíblia, ela é o suficiente para colocar não só a vida, como uma igreja em ordem. É a palavra de Deus. Ainda mais quando é destrinchada, revelada e descortinada pelo Espírito. Ela combate mentira, heresia, engano e ainda melhor, penetra o meu e o seu coração e ainda mostra o que está dentro dele escondido e oculto. Me diz se ela não é o suficiente para colocar algo em ordem. Porque a gente, irmãos, eu falo por experiências, e eu acredito que os irmãos também já tiveram. Já teve ministrações que eu ouvi que me deu vontade de sair correndo da igreja, gritando no meio da rua, de tão esquisita que eu fiquei. Meu Deus, como que ela pôde fazer isso comigo? A palavra foi tão forte que eu nem imaginava que eu estava daquele jeito. E a minha vontade foi sair correndo da própria palavra, porque ela estava vindo atrás de mim e eu correndo dela. De tanto que ela me confrontou. Esse é o poder desta palavra. Para colocar em ordem. Talvez nós muitas vezes oramos, Senhor, coloque em ordem o que está fora do lugar. Aí começa a quebradeira. Começa a quebradeira, e a gente pensa que Deus não escutou a oração e Deus está escutando, né? Porque vem uma quebradeira e é um negócio particular de Deus conosco. Porque, irmãos, algo que é sadio não pode se misturar com o que está já contaminando. Não tem como, ela não se mistura. Ela não se mistura. Então, a primeira postura de Tito era esta: pregar a sã doutrina para combater os falsos ensinos e até o caráter dos líderes que estava querendo se colocar diante da igreja. Queridos, cuidar de pessoas é uma coisa muito séria. Quantas pessoas nós conhecemos ou já ouvimos falar que hoje não estão mais no cristianismo por causa de outras pessoas, falsos testemunhos, vários contextos. Então, essa devia ser a postura de Tito. Segunda postura,
Tito, capítulo 2, versículo 7. Em todas as coisas, te dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã, que não se pode ser condenada. Para os que são de oposição, possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Segunda postura que Tito tinha que ter: ser testemunho vivo do que ele falava. Ele precisava ser exemplo daquilo que ele falava. Queridos, só consegue ser exemplo quem é transformado pela palavra. Tentarmos ser alguém, nos esforçar ao máximo, pela nossa própria força, nós não conseguiremos muito tempo. Por quê? Porque a transformação genuína, ela é gerada pelo Espírito Santo. Então, a palavra ministrada, a sã doutrina, sadia e saudável, primeiro ela precisa me transformar, para que eu consiga, juntamente com o Espírito que gerou arrependimento e está transformando gradativamente a minha vida e a sua pela palavra, nós conseguiremos ser exemplo. Não é força humana, é novo nascimento todo dia, santificação progressiva. Imagina só a responsabilidade minha e sua. Porque nós aqui somos Tito. Olha, ninguém vai escapar hoje não. Se tivesse criança, até as crianças iam entrar no negócio. Todo mundo aqui é responsável. Todos nós temos uma responsabilidade. Sabe por quê? Na carta aos Coríntios diz que nós somos um corpo e que Cristo é o cabeça. Como um corpo, eu tenho vários membros. O meu pé não faz o que a minha mão faz. O meu ouvido não faz o que o dedinho do meu pé faz. Então, queridos, todos nós temos uma função. Aí você está, mas mulher, até hoje eu não sei o que é, né? Porque a gente tem muito essas dúvidas, né? E uma das coisas que nós precisamos se preocupar, não é tanto só no fazer, porque isso vai acontecer, é no ser antes de fazer. Muitas pessoas chegam e falam, eu preciso descobrir qual é o meu chamado. E eu falo, primeiro descubra a sua identidade. Porque se descobrir chamado antes da identidade, o que é essa identidade? A minha identidade nesse mundo me identifica. Tem lá o meu nome, o meu documento, a minha fotinha. E em Cristo Jesus, a nossa identidade como filhos, primeira coisa, eu sou filho. Quando nós sabemos quem somos, quem nos chamou, quem nos transforma, executar o chamado, vai vir dificuldade, vai. Mas a minha identidade está nele, eu paro, eu choro, eu fico sofrendo, eu fico gemendo, eu disse que não vou, mas aí eu vou continuando. Porque eu sei, né, a minha identidade nele. Então, aqui Tito foi enviado já sabendo quem era e para o propósito. Então, queridos, ser exemplo é ser transformado por uma sã doutrina. A palavra de Deus tem um poder tão poderoso que se nós soubéssemos
qualquer momento da palavra, do louvor, o louvor é palavra cantada, a oração é uma palavra declarada, nós estaríamos sempre ali atentos e não dispersos. Então a segunda postura de Tito era: seja exemplo em tudo que você fala. Imagina para Tito ter uma postura dessa, se ele não fosse transformado por esta palavra. E verdadeiramente ser transformado pelo Espírito Santo. Terceira postura que Tito precisava ter. Capítulo 2, versículo 15. Fala destas coisas e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Pregue a sã doutrina, seja testemunho, e esta igreja precisa de exortação. Exorte com autoridade. Porque a partir do momento que eu e você estamos em Deus construindo uma identidade de filho, nós vamos entender que exortação é amor. Quando nós entramos no nível da paternidade com Deus como filhos e pais, nós vamos entender. Quem aqui tem filho? Quem usa vara, chinelo? Na nossa época existia mais, né? Que é as varinhas das goiaba, né? Né? Os fios não sei da onde, os cabos das vassouras. Hoje não pode nada disso, meu pai. Mas a gente ainda faz algumas coisas, né? Por quê? Porque chega o momento que a criança precisa de limite. Então, queridos, quando nós entendemos que exortação é um ato de amor, nós sentimos saudade dela. Quando a gente vê Deus muito calado, a gente fica, meu Deus, nem que seja para me corrigir, fala alguma coisa comigo. Tu tá muito caladinho. Por quê? Porque a gente já fica com aquele negócio se curiando. Será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu já estou fazendo alguma coisa que meu pai, o céu parece que está de bronze? Eu vou fazer logo um propósito para ele falar comigo, porque nem que seja para repreender. Por quê? Porque quando nós já temos uma identidade tão em Deus, até a falta de exortação nós sentimos saudade. E a igreja de Creta precisava conhecer essa parte da paternidade. A exortação em amor, e com amor, e com postura, e com autoridade. Certa vez a bispa Célia falou algo comigo, tem hora, pastora, que você tem que exercer, ou porque o bichinho cai de uma vez, ele se levanta. Porque tem hora que é necessário ter uma postura maior. Por quê? Porque a gente está conseguindo ver o abismo. Ele não está. E aí a gente fala, pra quê? Acorda! Aí ele fica assustado, fala, meu Deus, que pastor tá braba. Mas por quê? Porque tem hora que tem que ser mais intenso. Porque exortação é amor. Quando a paternidade chega nesse nível de profundidade, Tito precisava exercer 3 posturas que o apóstolo Paulo ensinou para ele diante de um grande desafio. Pegue essa doutrina, seja exemplo e exerça com autoridade a exortação.